Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Fórum Universitário propõe mudanças no projeto Futurice. Projeto de extensão da UFPB promove mesa redonda sobre políticas públicas para as mulheres. Professores e pesquisadores participam de mesa redonda sobre políticas públicas para a educação. Profissionais de diversas áreas da engenharia reúnem-se no Campus 1 da UFPB para a troca de conhecimentos e experiências. Cientista político palestino visita a UFPB e apresenta palestras sobre educação, opressão e resistência. Agora, no Jornal Universidade. Durante o Fórum Universitário da UFPB, realizado esta semana no Campus 1, foram discutidas mudanças no projeto Futurice, iniciativa do governo federal que pretende reformular a gestão de universidades e institutos federais. Nós estivemos lá para acompanhar os debates. Lançado em julho pelo Ministério da Educação, o Futurice trouxe uma série de medidas que, segundo o MEC, modernizariam a gestão das instituições de ensino federais. Após críticas da sociedade, porém, o projeto foi reformulado em outubro, mantendo maior autonomia para as universidades. Hoje, a proposta que o Ministério está fazendo é de que seja apenas suplementar, apenas complementar. O Futurice produza, para as universidades que aderirem, alguns recursos orçamentários adicionais. Essa é a perspectiva que temos hoje. Para discutir o assunto com a comunidade acadêmica, o Fórum Universitário da UFPB trouxe este professor de Direito que discutiu detalhes da nova proposta. Ainda está muito incipiente, muito inicial a discussão. Então não dá para a gente dizer já se haverá essa adesão, por quantas universidades e quando haverá. Então o quadro que se parecia muito iminente, ele se refreou e vai ter todo um passo a passo até ver celebrado, aí me parece que no prazo de 2 anos. Então o importante é ter bastante discussão, bastante liberação para que as universidades se sintam seguras da decisão que tomarem. O evento aconteceu no auditório da reitoria e contou ao final com participação dos presentes. O coordenador em exercício do fórum enfatizou a importância do debate. O Futurice é um programa novo do governo federal, do MEC, em que está em fase de discussão em todas as nossas universidades. Então a gente entendia e que dentro do ambiente do fórum universitário, um tema como o Futurice é de extrema relevância para que a comunidade universitária comece a pensar qual seria a posição desta universidade ao longo desse processo. A reitora destacou ainda que, em relação às políticas públicas que dizem respeito ao ensino superior, há outros pontos a serem destacados, além do Futurice. A questão do Fundeb, a questão da PEC, dos salários dos servidores, eu acho que o professor Tiago Breus, que já fez a apresentação do Futurice desde a sua primeira versão na Andifes, vem trazer de forma muito consubstanciada as informações para a nossa comunidade e eu gostaria que, de fato, todos participassem efetivamente, ativamente, para que a gente possa construir a sequência das ações, que não será a decisão de Margarete nem da reitora, mas do Conselho Universitário, que deverá representar a vontade da comunidade nos seus 3 universitários, nos seus 3 segmentos, professores, servidores técnicos e estudantes. Representantes de associações de professores, membros do Ministério Público e advogados reuniram-se recentemente no Campus 1 da UFPB para discutir a importância da liberdade de cátedra na formação dos docentes. Afinal, você sabe o que é liberdade de cátedra? É um tipo de liberdade de expressão, né? É poder ter liberdade de se expressar e ter autonomia para, enfim, para o fazer científico, né? Temos que ter opiniões próprias e buscar os nossos próprios recursos. Então eu acho que é muito limitador se a gente restringe a metodologia, a forma como o professor vai explanar o assunto. Assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a liberdade de expressão e opinião, a Constituição Federal Brasileira assegura aos professores ensinar, aprender, pensar e pesquisar diversos assuntos sem interferência, ou seja, a liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra é uma conquista que os professores adquiriram ao longo do tempo. Só no século XII foi criada a primeira universidade no mundo e não era garantido
que os diversos tipos de pensamento entrassem dentro da universidade. É só no século XV que os professores adquirem a possibilidade de defender suas ideias. Para garantir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, ela precisa ter liberdade. Ela precisa ter liberdade de dizer as suas ideias, de provocar suas ideias. Foi isso que os professores e as universidades ganharam como garantia. Qualquer conduta que interfira no direito dos professores de livremente ensinarem e manifestarem seus pensamentos pode ser considerada uma violação à liberdade de cátedra. E, nesses casos, é aconselhável acionar o Ministério Público para atuar frente às violações cometidas. A nossa inicial é apurar, juntar os elementos aos dados e entrar com ações de improbidade por violação de princípios constitucionais, principalmente da liberdade de expressão e liberdade de cátedra, se for funcionário público que pratique isso, ação civil pública por danos morais coletivos, e as próprias, aconselhamos também aos sindicatos e aos próprios atingidos que adotem as medidas de cunho individual, como ações por danos morais e outros. A liberdade de cátedra também abrange a luta pela equidade de gênero dentro do ambiente acadêmico. Mesmo com muitos avanços, as mulheres ainda não são protagonistas nesse espaço. Por mais que já se tenha conquistado essa igualdade, vamos dizer assim, formal, mas essa equidade de gênero ainda tem que ser conquistada dia a dia. No campo acadêmico não deveria existir, por excelência, onde tem a liberdade de cátedra, onde é da sua essência o pluralismo e a defesa da igualdade, não deveria ter, mas infelizmente ainda é uma realidade, é preciso ainda se consolidar essa igualdade de gênero, tá? Efetivamente você não vê muitas mulheres no espaço de poder, no comando, no espaço de decisão, ainda é uma conquista a ser efetivada. Uma palestra realizada no Campus 1 da UFPB abordou a contribuição da obra do escritor russo Dostoiévski para as ciências humanas. Dostoiévski, autor de alguns dos maiores clássicos da literatura mundial, como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Lev Tolstói deixou como legado nada menos que obras como Guerra e Paz e Ana Karenina. Embora sejam do século XIX, esses autores ainda têm muito a nos dizer até hoje. Esse foi o tema da palestra do professor Flávio Ricardo Vassoler, no auditório do CCHLA. A literatura russa do século XIX é muito peculiar porque ela é tida como um grande crítico literário brasileiro, na verdade não nasceu no Brasil, mas depois se radicou aqui no Brasil, o Otto Maria Karpo, costumava dizer que a literatura russa era como que a sociedade civil russa diante das grandes estruturas de repressão do regime czarista. O regime czarista não permitia liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, cerceava os partidos políticos, dominava o jogo político. Então a falta de um grande veículo de discussões políticas, sociais, econômicas, filosóficas, teológicas, a literatura russa do século XIX, que vale frisar, os russos chamam o século XIX literário de Zalatoy Viek, século de ouro da literatura russa. A literatura russa congregava nas suas construções, nos seus romances, nos seus contos, essas grandes tensões de época que eram incorporadas fortemente às narrativas sem que isso ocasionasse um prejuízo à qualidade estético-literária das obras. A palestra abordou diversos fatores levantados pelos autores russos e sua relação com a linguística, a filosofia e a história. Dostoiévski e Tolstói são autores que congregavam todo esse campo enorme de discussões e faziam com que em suas obras as grandes questões da sociedade russa da época e as tensões entre socialismo e capitalismo, existência ou inexistência de Deus, sentido ou não da vida, sobre se a Rússia teria uma nova palavra a trazer para a humanidade, para além da civilização europeia, todas essas questões transpassam a obra desses autores de tal maneira que a grande literatura russa do século XIX não pode ser lida sem uma chave transdisciplinar, multidisciplinar. Dostoiévski e Tolstói trouxeram revoluções não só em termos filosóficos, sociológicos, políticos, mas a constituição da obra trouxe uma renovação do gênero literário. E isso passa, em Tolstói e Dostoiévski, por uma renovação da linguagem, modulando a linguagem com base no pertencimento de várias classes sociais no romance. Esta professora
falou da importância do encontro para os estudiosos do assunto na universidade. Trazer o Flávio aqui para o ambiente universitário é extremamente importante pela atualidade da obra de Dostoiévski, né? E que vale não somente para a literatura, mas para a linguística, para os estudiosos, né? Para os amantes dos clássicos, e os clássicos são eternos. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, professores e pesquisadores debatem educação pública e sua relação com o atual contexto social. Cartão digital permite acesso a informações sobre trabalhos de grupo de pesquisa. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. A promoção de políticas públicas adequadas às reais necessidades das mulheres e a participação feminina na política foram o assunto de uma mesa de debate promovida por um projeto de extensão da UFPB. O projeto de extensão Coletivo Empodere é formado por estudantes do curso de Relações Internacionais da UFPB e tem como objetivo promover o protagonismo e o empoderamento das mulheres no espaço acadêmico, através de um grupo de diálogo e de estudos. Nosso intuito foi trazer mulheres políticas que atuam em uma militância de rua, que possuem uma grande trajetória, uma grande jornada em diversos movimentos sociais, para que a gente possa ouvi-las e também que fosse convidativo para que as eleitoras delas também viessem e pudessem debater e construir com a gente um grande debate sobre mulheres na política. A luta pela igualdade de gênero vem progredindo. Alguns avanços já foram conquistados pela mulher, como o direito a votar e ser votada. No entanto, ela ainda tem dificuldade de ocupar cargos de poder e de ter voz ativa na política. Mesmo que 52,5% do eleitorado no Brasil sejam compostos por mulheres, apenas 290 delas foram eleitas em 2018. Márcia Lucena foi eleita em 2016 prefeita do município de Conde, fazendo parte das 649 mulheres eleitas naquele ano para 5.568 prefeituras do Brasil. Ela não se intimida diante do desafio de estar em um cargo que ainda é ocupado por uma maioria masculina. É extremamente desafiante, né? É difícil, mas é também extremamente empolgante. Se você tem consciência de que esse espaço é seu, que ele deve ser ocupado por você, por suas parceiras, por suas companheiras, né, que nós temos o compromisso da transformação social, nós temos o compromisso com todos e todas, então você se enche de vontade, né, de enfrentar as dificuldades que vêm nesse desafio justamente por você ser mulher. A cota eleitoral, que exige uma porcentagem de 30% de participação das mulheres no processo eleitoral, ainda não é suficiente. A gente precisa também de vários outros avanços. A questão das políticas públicas para as mulheres de uma forma geral é algo que, infelizmente, a gente corre um risco de não ter orçamento e nem ter mais um governo que pense em políticas públicas para as mulheres. É algo fundamental. Ora, se nós somos mais da metade da população, né, brasileira e também dos estados, como é que a gente não pensa em políticas efetivas, políticas públicas para que as mulheres possam viver em bem-estar, viver com garantias fundamentais, né? Robiance Lima é a primeira advogada trans do Norte e Nordeste a ter um nome social reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil e a segunda a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco como codeputada do coletivo Juntas, o primeiro mandato compartilhado por 5 mulheres no Legislativo pernambucano. Para que Robiance e outras pessoas da comunidade LGBT pudessem participar efetivamente das políticas públicas, a atuação do Judiciário foi muito importante. Desde o entendimento da união homoafetiva, do julgamento da união homoafetiva, como também da possibilidade de retificação judicial dos nomes das transexuais e travestis via cartório, que também é o entendimento do Judiciário, até agora há pouco a criminalização da LGBTfobia também pelo Judiciário. Então, assim, diante da omissão do Legislativo, a gente tem o Judiciário hoje como protagonismo nessas pautas LGBTI+. A gente tem avanços que são inquestionáveis, sim, realmente a gente tem, mas eu acho que a pauta principal do movimento LGBT e do movimento trans é as nossas vidas.
né? Porque não adianta a gente ter o nome retificado em cartório durante o dia e ser morta durante a noite. Então a violência contra a população LGBT está cada vez maior, né? Está crescendo ainda mais. Então, assim, para além de tudo, né, para além dos nossos direitos, né, o principal a gente ainda não está tendo, que é o direito à vida. E nossas mortes não são choráveis, ninguém lamenta nossas mortes. Então, assim, eu acho que segurança pública e respeito à nossa identidade de gênero, respeito ao nosso direito de viver ainda hoje é fundamental. E ainda falando de políticas públicas, professores e pesquisadores participaram esta semana de uma mesa redonda no Campus 1 da UFPB para tratar de gestão e políticas públicas da educação. Discutir a educação pública e sua relação com o atual contexto social foi a intenção da mesa redonda promovida pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação, no auditório do PPGE da UFPB. Nós estamos discutindo as políticas relacionadas à educação, dirigida à formação de professores e à gestão das escolas. A educação está no centro do debate, né? Por quê? Porque o processo educativo, ele obviamente forma cidadãos e cidadãs a partir de determinada perspectiva de sociedade. Então nós entendemos que nesse momento defender o direito à educação, a democratização do ensino, né? As conquistas, por exemplo, da gestão democrática nas escolas, é de fundamental importância. O encontro reuniu professores e pós-graduandos da área, como esta mestranda, que sempre procura participar de eventos como esse. A importância que a ANPAI tem para os estudantes começa nas questões das discussões, dos diálogos e na apresentação dos trabalhos. Inclusive, uma das primeiras publicações que eu consegui, artigo ser publicado, foi na Universidade de Lleida, na Espanha, que foi um dos primeiros eventos que eu pude ir, e na Universidade do Paraná, na Federal de lá. No fim da mesa, houve ainda planejamento para o encontro estadual da associação, que será realizado no próximo ano. Um grupo de pesquisa do curso de turismo da UFPB desenvolveu um cartão digital que permite o acesso de qualquer pessoa a informações sobre atividades realizadas pelo grupo, como pesquisas e eventos. Um cartão digital que reúne dados de pesquisa e torna as informações mais acessíveis ao público. Esta é a proposta do Grupo de Cultura e Estudos em Turismo da UFPB, que lançou a ferramenta como forma de facilitar o acesso às ações e eventos que o grupo realiza. A ideia é justamente consolidar, agrupar todas as informações do G7 num só local. E de maneira prática, que hoje é online, o WhatsApp, que é o mais usado. Ele serve para levar você direto, linkar você direto às redes sociais. Tipo o G7, ele tem o Face, o Instagram, o WhatsApp, ele tem a localização nesse cartão também do nosso grupo de pesquisa, ele tem o nosso e-mail. Então, quando você clica no link, ele já leva você direto para a página. Então, você não vai ter a dificuldade de ter que entrar no computador, colocar endereço, não. Ele já vai direto. O grupo de pesquisa G7 existe desde 2015 e hoje conta com 11 alunos voluntários dos cursos de turismo e hotelaria. Através do grupo de pesquisa, a gente pôde trabalhar mais o que a gente teve experiência em sala de aula e agregar, mas fazendo uma pesquisa em loco. Os integrantes do G7 atuam hoje com 3 linhas de pesquisa: envelhecimento e acessibilidade, sustentabilidade e gestão e marketing. Além de desenvolver trabalhos para serem publicados, apresentados em congressos, a gente também trabalha com a publicação de livros. A gente utiliza a editora do CCTA, a gente está com 4 livros para ser lançado agora, que é a série Turismo e Hotelaria. E então a gente recebe os artigos de outras pessoas, até de outros países, faz a análise desses artigos e aí faz a publicação. Kelly é deficiente visual. Ela é uma das voluntárias do G7 e contou como tem sido a experiência com a acessibilidade no grupo, que ela considera uma família. Todos sempre ajudando um ao outro, nunca tive nenhum problema com o grupo G7. Quanto à questão da acessibilidade digital, eu sempre procurei ter as informações, uso os leitores de tela, para mim estar sempre acessando o computador, o celular. Vamos para mais um intervalo. A seguir, evento de educação ambiental e tecnologia humanitária apresenta novidades nas diversas áreas da engenharia. O UFPB recebe cientista político palestino para falar sobre educação, opressão e resistência. O Jornal Universidade volta já.
Um encontro de especialistas de diversas áreas da engenharia reuniu na UFPB profissionais para a troca de conhecimentos com estudantes e pesquisadores. Aconteceu no auditório do Centro de Tecnologia da UFPB um evento para discutir educação ambiental e tecnologia humanitária. O encontro teve cerca de 150 inscritos e, além de palestras, contou com ações em escolas e workshops. Os temas abordados tinham relação com as metas do desenvolvimento sustentável. Nosso evento ele busca trabalhar as metas de desenvolvimento da ONU e, através de impacto na questão da qualidade da educação, incentivar as meninas na área de engenharia, questão de saúde, tudo isso a gente está fazendo para tentar promover uma melhoria na humanidade. Este palestrante apresentou ao público a relação entre engenharia e neurociência. Hoje elas se misturam completamente. Neurociência, você estuda o sistema nervoso, e a engenharia, você propõe agora técnicas e ferramentas para não apenas estudar o sistema nervoso, mas também propor soluções, por exemplo, para patologias. Exemplo, lesão medular ou doenças neurodegenerativas. Com a engenharia, nós podemos propor agora novas ferramentas para você fazer tratamentos que não existem hoje. O palestrante falou ainda sobre uma série de inovações trazidas por essa nova área da ciência. Nós temos exemplos lá no próprio Instituto, que nós utilizamos eletrodos, você implanta eletrodos no sistema nervoso, com esse eletrodo eu consigo registrar o seu cérebro, adquirir essa informação e transferir para um outro cérebro. Então nós fizemos isso, é uma espécie de transferência de informação de um cérebro para o outro. Para que serve isso? A potencial aplicação, uma vez que você consegue adquirir informação de um cérebro e transferir para outro, você consegue criar uma ferramenta agora que substitui uma parte do cérebro que foi lesada. Por exemplo, uma doença neurodegenerativa ou um acidente mesmo. Esse é um exemplo. O outro exemplo, eu posso adquirir informação do seu cérebro para você controlar algo externo, uma interface cérebro-máquina. Nesse caso, você pode, se você não mexe os braços nem as pernas, você pode agora controlar a sua casa, o seu carro, a sua TV, o seu computador com o sinal do seu cérebro. Então você tem uma interface diretamente do seu cérebro com o mundo, né? Te libertaria isso inclusive do seu próprio corpo, porque seu cérebro conecta tudo. E um outro exemplo bastante importante para nós, que a gente chama de neuromodulação. Com o eletrodo implantado na medula, nós demonstramos que é possível uma pessoa com Parkinson, nós fizemos isso em modelos animais, recuperar o movimento. Ela tem Parkinson, mas quando você estimula a medula, estimulação elétrica, ela recupera o movimento e começa a andar. Então nós demonstramos isso com roedores, depois com primatas não humanos, e hoje isso está sendo testado em humanos e está funcionando. Este participante viu afinidade entre os temas de sua pesquisa e uma das palestras. Na minha pesquisa eu utilizo sistemas de armazenamento de energia, integrando as fontes renováveis, buscando um meio de ajudar na estabilidade do sistema de potência, né? Então essa é a ideia principal. O professor justamente ele mostra isso na palestra, ele demonstra as preocupações que a integração das fontes renováveis no sistema convencional vem causando. E uma das formas de mitigar esse problema é utilizar sistemas de armazenamento de energia. Com isso, você faz com que as fontes renováveis sejam despacháveis, a geração de energia seja despacháveis. O sociólogo e cientista político palestino Bahar Hilo esteve no Campus 1 da UFPB no último dia 12 para ministrar duas palestras, uma sobre educação e opressão e outra sobre educação e resistência. No início deste ano, o jornalista Maurício Melo foi à Palestina. Lá conheceu algumas pessoas e um pouco da realidade do país, o que já foi suficiente para que ele sentisse a necessidade de dividir a experiência com outras pessoas. Maurício resolveu fazer uma campanha online para arrecadar dinheiro suficiente para a vinda do palestino Bahar Hilo ao Brasil, onde realizou palestras em alguns estados, inclusive na Paraíba. Essa ideia surgiu de uma visita que eu e um grupo de outros ativistas fizemos à Palestina e vimos as condições de lá e percebemos que parte dos problemas deles só vão se resolver com ajuda internacional. E a gente está querendo ajudar na visibilidade desses problemas, porque o oponente dele, que é o Estado de Israel, que ocupa a Palestina, é quem detém os meios de comunicação e que controla esse tipo de comunicação. Então,
a gente quer ajudar ele, ou ampliar essa voz de Bahá, que a gente está trazendo para cá, para que ele possa falar com a comunidade internacional e expor os problemas que ele vivencia por lá. O conflito entre Israel e Palestina começou no século XIX e dura até hoje. A tensão acabou prejudicando vários âmbitos da vida dos palestinos, entre eles a educação. Foi sobre isso que o sociólogo e cientista político Bahá Hilo falou na palestra realizada na Universidade Federal da Paraíba. Vou falar sobre educação e a realidade em meu país. Direito à educação é universal. Vamos trazer formas de educação praticadas na Palestina e queremos mostrar a realidade dura por que passamos. Além da palestra, Maurício Melo lançou o mini-documentário Hebron, Cidade Dividida, gravado durante os 10 dias de estadia do paraibano na Palestina. Nem sempre a gente vai poder trazer um palestino para falar sobre isso, mas nem por isso a gente vai ficar calado sobre o assunto. Então, um mini-doc ou pequenos documentários ou matérias do jornal, enfim, são uma forma de continuar esse processo de ampliação da voz dos palestinos. Com o auditório cheio e o público atento à palestra, o objetivo desse encontro foi alcançado: dar visibilidade aos problemas sociais vividos pelos palestinos. Conhecer de perto a realidade do outro, falada por quem vive, é muito importante para alicerçar qualquer conhecimento que a gente possa ter sobre as realidades que nos rodeiam. Ao ser questionado sobre o que irá levar do Brasil após menos de um mês no país, Bahá foi otimista. Vou levar de volta para a Palestina esperança. Talvez as pessoas aqui não se interessem pela opressão porque passamos por falta de informação. As pessoas aqui acham que o conflito na Palestina tem motivos religiosos, de embate entre muçulmanos e judeus. Eles não entendem o aspecto colonial, o aspecto racista, a existência de um apartheid. O Jornal fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.